Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já você é nosso convidado. E hoje o assunto que eu trago, nós vamos falar do combate ao tabagismo e um trabalho muito interessante que os estudantes estão fazendo aí na Universidade Federal de Roraima. Os acadêmicos da universidade, eles estão liderando aí um projeto internacional de combate ao tabagismo. Olha que interessante. E para conversarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com eles, os nossos convidados, que é a Carmen Jacome. Carmen. Seja bem-vinda. Também com a Bianca Obrigada. Evelyn. Obrigada. Errei, né? Você queria ser chamada de... Me corrige, Carmen Suzana, perdão. E estou aqui também com a Bianca Evelyn, tá do meu lado, essa lindinha. E também o Marcelo Felipe, que são acadêmicos de medicina. Sejam todos muito bem-vindos Muito ao obrigado. Entrevistas DPE. Obrigada. Então vamos lá conversar sobre esse assunto, né? Que a gente estava conversando anteriormente. Que vício ruim de sair de cima de um ser humano. E eu espero que através dessa nossa conversa sirva aí de norte para muita gente se orientar e ver que isso não faz bem para a saúde, nem de quem fuma, nem para quem está perto de quem fuma, né? Então, fala pra gente, qualquer um pode responder, ambos podem se complementar. O projeto de extensão, né, Educação contra o Tabaco, é parte aí de uma rede internacional, né, presente aí em diversas áreas do país. E como é que nasceu a iniciativa aqui em Roraima? E também, de que forma vocês se conectaram a esse movimento global? Bom, nós, estudantes da Universidade Federal de Roraima, fazemos parte de uma outra associação de alunos, que é a IFMSA. É uma associação também internacional que busca justamente envolver os alunos dentro dessa prática médica, né? Então, abranger o nosso leque de ações. E nós, estudantes de medicina, surgiu essa oportunidade junto com um professor nosso, o Dr. Rafael Leal, que é pneumologista, e ele ofereceu pra gente essa ideia, né, de trazer o EAT aqui para Roraima, que já estava aqui no Brasil, se eu não me engano, desde 2016, e está aí em outros 13 ou 14 países ao redor do mundo. Então, o EAT é justamente uma sigla que significa Education Against Tobacco, ou seja, Educação contra o Tabaco. Então, a gente vem trazer justamente essa ideia de prevenção de uso, né, principalmente, mas para aquelas pessoas que também já estão em uso, a gente busca combater o uso do cigarro e dos outros derivados. É um tema muito importante de se falar, né? E qual é a missão principal do EAT, Universidade Federal de Roraima? E existe aí um público-alvo? Existe. O EAT, ele tem um público-alvo ali voltado principalmente para jovens adolescentes ali mais ou menos. Então o público-alvo é de 12 a 17 anos, mas a gente também faz atividades voltadas para o público de forma geral. Então, abrangendo todas as faixas etárias e todos os grupos sociais. A gente não tem uma distinção. É claro que a gente tem esse enfoque maior porque as nossas ações são mais voltadas para as escolas, justamente para essa prevenção. Mas a gente faz atividades voltadas para todo o público. Interessante. E como é que esse suporte internacional influencia aí na credibilidade e também na metodologia que vocês aplicam nas escolas? Olha, a gente tem uma metodologia que é baseada em evidências, assim como a própria medicina. Então, a gente tem uma metodologia que já foi comprovada por estudos. A gente tem um método que a gente utiliza para conversar com aqueles alunos das escolas que tem se mostrado bastante eficaz. Então, a gente não deixa ser só ali uma palestra, mas a gente faz uma interação com os alunos, faz eles se sentirem dentro daquele ambiente, se sentirem inclusos dentro dessa conversa, para que eles aprendam ativamente e não só absorvam o conteúdo. Então, a nossa estratégia vem funcionando bem e tem estudos que comprovam isso. Poxa, que maravilha. E quem pratica, quem participa do projeto, são apenas aí os acadêmicos de medicina ou há integração aí com outros cursos, né, das áreas de conhecimento? Olha, aqui em Roraima, por enquanto, como o projeto ainda é novo, está participando só os alunos de medicina mesmo e também junto com o professor, que é médico, né? Mas está ainda voltado para os alunos de medicina. Na prática, como é que é feita essa abordagem, né, com os adolescentes nas escolas? Vocês utilizam palestras, dinâmicas, softwares educativos? Como é que funciona? Olha, a gente utiliza basicamente dinâmicas ali com os alunos, principalmente. Então, a gente forma duplas, nós do EAT, e cada dupla entra numa sala. Então, a gente pega ali mais ou menos 1 hora de aula, que seria o tempo de aula dos alunos, e começa a ter uma conversa com eles. Não seria uma palestra, e sim uma questão de conversa para eles se sentirem inclusos. Então, a gente faz atividades com eles, faz eles se divertirem também, faz eles entenderem, faz jogos, brincadeiras.
E mais interessante também é que a gente faz uso sim de softwares. A gente tem softwares que, por exemplo, o Deepface, em que a gente tira uma selfie da pessoa e a pessoa se vê em uso do cigarro de acordo com os anos que você coloca lá. Então, 5 anos de uso, já começa a aparecer ali a pele mais ressecada, as olheiras, os lábios mais escurecidos e secos. Então, a gente tem toda esse uso de tecnologias para conseguir fazer com que eles se sintam, com que eles interajam, na verdade, nessa prática. Já vê a demonstração ali de como ele pode ficar se ele for aí um fumante ativo, Sim, né? se ele for um fumante ativo. Gente, olha que interessante, é muito importante, né, fazer tudo isso de modo visual para que realmente ali, porque a gente sabe que o jovem, principalmente ali naquela fase escolar, é muito visual, acredita muito no que vê. Então, se vocês já estão fazendo essa prática demonstrativa, atrai muito mais atenção. Sim. E com certeza desestimular aí ao tabagismo, né? Com certeza. Quais estratégias vocês costumam também gerar impacto, né, fora essa que você acabou de citar, nos jovens, quando o assunto é prevenção ao tabagismo? Olha, eu diria que outras estratégias, além dessas intervenções que a gente também faz ações aqui nas cidades. Então, a gente costuma ir em parques. Outro dia a gente foi no arraial que teve no Parque Anauá. E a gente faz basicamente ali uma conversa com as pessoas, a gente aborda as pessoas, a gente distribui folhetos e tem esse papo, né, de sinceridade sobre os perigos do tabaco, e não só do tabaco pensando em cigarro, mas os derivados, porque a gente vê muito, como nosso público são jovens, o uso de vapes hoje em dia, que não tem umas consequências semelhantes e outras diferentes, mas que facilitam, inclusive, o uso do cigarro, que é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. O tabaco, de forma geral, na verdade, é uma das principais causas de morte evitáveis no mundo. Tem gente que começa com cigarro, hoje a modinha por aí que a gente vê na televisão é aquele cigarro eletrônico, né? Sim. Que é muito, muito, muito prejudicial à saúde. A gente vê aí o que fala, ele parece que é mais prejudicial do que o próprio cigarro, né? Ele é concentrado. Nossa, eu vejo assim o que as pessoas falam, como é que eles ficaram depois que fizeram o uso desse cigarro eletrônico, e os danos são bem sérios, né? Bem severos. A diferença entre o tabaco e o cigarro eletrônico é que o tabaco, ele tem uma combustão incompleta. Então, o que é essa combustão? É uma queima. E essa queima, ela vai liberar monóxido de carbono. Já o vape, né, o cigarro eletrônico, ele é um vapor. Então, a pessoa pensa, o tabaco é pior. Não. Por quê? O cigarro eletrônico, ele, apesar de não ter esse monóxido de carbono e não ter o alcatrão, ele tem o formaldeído e também tem outros componentes ruins. E o cigarro eletrônico, ele tem uma quantidade de nicotina muito superior ao tabaco. Então, ele é muito viciante. Quando você pega um paciente que é viciado em cigarro eletrônico e outro que é viciado em tabaco, é muito mais difícil tratar o cigarro eletrônico, porque a quantidade de nicotina que tem no cigarro eletrônico é 100 vezes superior ao tabaco. É muito sério. Continuando o que ela estava falando, ela comentou sobre a nicotina, e esse é um problema tanto por ela ser a causadora da dependência, mas também a nicotina tem outros problemas, que ela é oxidativa. Então, ela vai aumentar o risco de aterosclerose, e isso vai aumentar o risco tanto de AVC, quanto de infarto, e também uma doença que a gente chama doença vascular periférica. Então, ela diminui o fluxo sanguíneo nos membros inferiores, e essa pessoa, no início, ela vai começar ali com dor ao andar, que a gente tem até a marcha que se chama claudicação intermitente. Então, ela vai ter dor ao andar, e aí isso vai evoluindo, e esse fluxo vai diminuindo tanto que pode causar necrose e até a perda do membro. Olha só, sem contar que a pessoa que já tem um histórico familiar de câncer na família, né, que desenvolve muito mais rapidamente ainda por essa pessoa ser aí viciado no tabagismo, né? Os nossos futuros médicos podem explicar muito bem. Então, essa questão, ela tinha comentado sobre o alcatrão. Então, o alcatrão, ele é um dos componentes ali do cigarro, né? Então, na verdade, ele é um composto de HPA, que é hidrocarboneto aromático. Esses hidrocarbonetos, eles agridem a célula. Então, o DNA ali, a célula, o epitélio, ele vai querer se adaptar a essa agressão. Então, ele vai se mutar e ele vai acabar gerando o câncer. Nossa. Os principais seriam o de pulmão,
o de boca e o de faringe. Mas além desses, a gente também tem o renal, principalmente, por quê? Porque a gente vai fumar, ele vai cair, as toxinas vão cair ali na corrente sanguínea e eles vão ser filtrados pelo rim. Então, vai ter um acúmulo dessas toxinas, tanto no rim quanto na bexiga. Então, é muito comum que tenham outros... é muito letal. Nossa, quem bem souber, não ponha nem o primeiro cigarro na boca, gente, porque, olha, eu vou te falar, o negócio é muito sério. E os meninos aqui estão bem afiados aí, passando já essa dica. Tem muita gente que é como vocês até falaram pra gente, a questão de quem tá viciado, né? Tem gente que nem se esforça em parar de fumar. É complicado, né? Você tá se prejudicando e prejudicando quem tá em sua volta também. Mas eu penso não, na verdade é comprovado. Parar de fumar é difícil, porque uma pessoa que entra em contato com a nicotina, ela sente essa necessidade de nicotina. A nicotina, ela é uma dessas substâncias presentes no cigarro, e ela tem essa essencial preocupação justamente. Ela vai atingir ali, por meio da corrente sanguínea, regiões do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central, e basicamente ela vai se ligar a receptores nessa região que vão estimular a liberação daqueles hormônios, daqueles neurotransmissores que ajudam a gente na sensação do prazer, do bem-estar. Então é o que a gente vai chamar que vai estar ativando o sistema de recompensas do nosso corpo. E é uma recompensa muito fácil acender um cigarro e começar a fumar. E poucos segundos você já recebe essa sensação de prazer e bem-estar. Contudo, quanto mais você vai fumando, mais esses receptores vão querendo uma maior quantidade dessa nicotina. Então a pessoa vai fumando uma maior carga de cigarros. E quanto mais vai aumentando, a gente tem essa relação dose-dependente, né, com as doenças. Então quanto maior a dose, maior a facilidade do desenvolvimento dessas doenças que a gente tem essas preocupações, que é o caso de câncer, é o caso de AVC, é o caso de infarto. Infelizmente, Marcelo, tudo que você está falando aí condiz mesmo. A gente presencia pessoas, eu conheço pessoas que levantam de madrugada para fumar. Né? O vício está ali, tomou mesmo espaço, e a pessoa responde: o vício tomou conta de mim. Eu disse, poxa, que triste, né? A gente quer que a pessoa pare de fumar, mas é como você diz, ele torna ali, se torna dependente daquilo ali pelas sensações de prazer que dá. A pessoa já está tão envolvida ali naquela rotina de fumo dele, que ele não para pensar nas consequências. Ele só quer sentir o prazer que o cigarro traz para ele, né? E outra, a pessoa que já está nesse estágio avançado de uma carga tabágica bem alta, ela entra no período de abstinência, né? Quando ela não está em contato com a nicotina novamente. Então, geralmente, aquele primeiro cigarro da manhã não é nem para trazer o prazer, é para tirar o desconforto de não ter aquelas substâncias químicas na nossa corrente sanguínea. O corpo sente essa falta e, por isso, continua esse processo de alimentação desse vício. É bem complicado mesmo a pessoa sair do vício do tabaco, né? O tabaco, muitas vezes, ele também é visto como algo cultural, né? Tem gente que acha que fumar é social e aceito. Como é que vocês trabalham essa quebra de percepção aí entre os estudantes? A questão do tabaco ser visto como uma questão social é mais principalmente para os jovens no cigarro eletrônico, né? Porque tá na moda, assim, né? Você vai em festas, tem muitos jovens que fumam, né, que utilizam o cigarro eletrônico. Então, primeiro você tem que desconstruir essa beleza, né, que é propagado do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico realmente tem cheiro, tem gosto, mas a gente coloca principalmente o que foi abordado na questão, trabalhar a questão da imagem, porque o cigarro eletrônico ele vai deixar uma pele mais envelhecida. Então, se a gente coloca para o jovem, olha como que você vai ficar, aí ele se assusta, porque o jovem é muito ligado à aparência. Então, você tem que mexer com isso do jovem. Isso é muito interessante, essa abordagem. Outra questão, assim, já que ela comentou sobre essa questão da aparência, a gente poderia até comentar, a gente comentou da pele, a gente poderia comentar da periodontite. O que é isso? O cigarro, ele causa uma inflamação repetitiva na gengiva. Uma inflamação crônica. E essa inflamação, ao longo do tempo, ela vai afetando o osso que dá suporte para os dentes, e isso causa perda dentária precoce. Então, a pessoa, falando em termos leigos, ela vai ficar banguela bem cedo. E isso vai mexer bastante com a autoestima. Então, a gente pode levar isso também como uma forma de mostrar as consequências, né?
Então, como a Carmen bem falou, essa questão da aparência, né, que os jovens principalmente vão levar muito em consideração. Olha aí, os dentes estão primeiro em risco. E tem também na carteira do cigarro, né? Aquelas fotos, o que o cigarro pode causar. Já na própria carteira de cigarro vem esse trabalho aí dando orientação de o que ele futuramente pode causar nesse fumante. Mas nem assim tem muita gente que só olha aquilo ali e não liga, né? Sim, isso foi um dos grandes avanços, justamente essa luta contra a publicidade do cigarro, né? Porque anos atrás, qualquer filme de Hollywood era o protagonista ali, não é nem protagonista, o galã. O principal, o galã, fumando um cigarro, ou ali um outro personagem fumando um charuto. Qualquer filme. E aí, hoje em dia, isso já foi banalizado, então a gente já tem essa preocupação maior. A publicidade foi diminuída, a gente não vê propaganda de cigarro mais nas emissoras. É proibido? É proibido mesmo? É proibido. Pois é. Do tabaco. E aí a gente vê, inclusive, essa questão, né? Mesmo colocando ali de cara, visualmente, os malefícios, tem pessoas que ainda fazem uso, porque é difícil sair do cigarro. Essa forma que vocês estão fazendo de mexer com o jovem realmente, quando ele está ali muito novo, quando ele ainda não se apegou a esse vício, já fica muito mais fácil de que ele nem se achegue, né? Já começando aí por essas questões. O jovem realmente é muito preocupado com a aparência ali do início, quando está nessa fase da adolescência para a vida adulta, tem essa preocupação aí muito grande. Então, é um ponto muito chave que vocês estão começando a abordar essa questão de prevenção, né? O tabagismo também ele é apontado pelo INCA, né, como uma das maiores causas isoladas aí de adoecimento e de morte no mundo, né? Na visão de vocês, futuros médicos, qual é o maior desafio para combater essa epidemia silenciosa? Olha, boa pergunta, inclusive. Eu acho que um dos grandes desafios é vencer o vício. Acho que é o principal desafio, assim, pensando... Eu poderia pensar um pouquinho melhor para até dar uma outra resposta, mas acho que vencer o vício é difícil. Porque, como a gente já vem explicando, mexe nas nossas neurotransmissores do nosso corpo, então não é algo que a gente simplesmente decide, vou parar, e para. Porque é um processo muito difícil, É um né? processo muito difícil. Não tem como ser um processo fácil. E por isso que a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que vai estar ajudando aquela pessoa a parar com esse vício, né? E quando eu falo equipe multidisciplinar, eu não falo só profissionais de saúde. Eu falo apoio da família, apoio dos amigos, dos familiares. Então, tudo isso vai contribuir para que aquela pessoa deixe de ter esse hábito maléfico, né? Para o próprio organismo. A gente no dia a dia conhece muitos fumantes, né? E que muitos tentaram parar, mas voltaram de novo. Que a gente sabe que não é fácil, é bem difícil. E foram poucos desses que tentaram realmente parar. É muito difícil mesmo. E além do fumante ativo, o fumo passivo, ele também representa um risco sério? Como é que vocês explicam esse impacto aí para quem não fuma, mas convive com a fumaça? O fumante passivo, ele está recebendo toda essa carga, né? Então, o fumante passivo, principalmente quando a gente pensa nas crianças. Então, a criança, ela tá ali, então o adulto, ele tá fumando, ela tá recebendo também. E a criança, ela desenvolve esses problemas respiratórios e também, futuramente, pode desenvolver câncer, né, no futuro. E esse fumante passivo, ele, apesar dele não estar em contato direto com o fumo, ele tem esses problemas também de desenvolver doença. Então, o fumante passivo é muito ruim, porque ele não está fumando, e ele está recebendo uma carga de algo que ele não está fazendo. Então, a gente consegue ver o impacto que é o fumo. O tabagismo, ele não é uma questão individual, ele vai afetar toda a sociedade. Então, se uma pessoa fuma e ela está no ambiente público, ela está tornando ali outras pessoas também fumantes passivos. Então, por isso que é importante envolver o tabaco, né, esse combate ao tabaco, como uma questão de saúde pública. Não é só uma questão individual, porque tem esse impacto principalmente no fumante passivo. E o que me assusta, assim, que eu já ouvi falar, mas vocês como ninguém que já estão aí por dentro do assunto, o cigarro ele contém mais de 7.000 substâncias químicas, não é isso? Sendo dezenas comprovadamente aí cancerígenas. E de que forma esse coquetel tóxico aí ele age no corpo logo após o consumo?
Olha, dessas 7.000 substâncias, a gente tem algumas centenas de substâncias que são nocivas e foi comprovado ali mais ou menos umas 70 que são substâncias cancerígenas. Então, Nossa. como é que elas agem no nosso corpo? Basicamente, explicando em termos mais simples, elas vão causar uma lesão, pode ser ali nos próprios tecidos que a gente tem nos vasos sanguíneos, pode ser lesões quando essas substâncias chegam em outros órgãos, e essas lesões vão fazer com que o corpo tente entrar nesse processo de recuperação, mas esse processo está falho. Por quê? Porque essas substâncias conseguem fazer mutações no nosso DNA. E essas mutações no nosso DNA vão fazer com que o processo de câncer se inicie, que é o processo de quê? As células vão começar a se reproduzir, vão começar a se multiplicar e não vai ter um controle adequado, justamente porque houve uma mutação. Então, a falta desse controle adequado gerada por essas substâncias que causaram um estresse naquelas células é o que vai gerar o câncer. Então, o câncer ele vai crescer ali devagarzinho, com o passar dos anos ele vai crescendo e não vai ter o controle que o nosso corpo normalmente tem sobre essas células. Infelizmente, o câncer ele é silencioso. Quando ele vem dar sinal, ele já está muito avançado, né? Uhum. Infelizmente, isso é triste. Agora, me diz uma coisa. Quem fuma há anos, Luiz? Eu costumo ser exagerada e dizer quem fuma desde que nasceu, porque o modo de falar que começou a fumar muito cedo e que até hoje fuma e que não conseguiu se sair do vício do cigarro. O que você diz de impacto de saúde sobre a vida dessa pessoa? Então, a gente pode comentar coisa que a gente já comentou, né? As questões circulatórias, as questões dentárias. Nós temos também um impacto na fertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Então, os homens vão ter possivelmente aquela disfunção erétil, podem ter também a diminuição tanto da qualidade quanto da quantidade de espermatozoides. Nas mulheres, elas vão ter uma menopausa precoce e ainda a gente também tem a questão dos cânceres, né, que a gente comentou. E peraí, esqueci. E deixa eu pegar só uma colinha rapidinho, que é o... Ai, meu Deus. Tá, o sistema imune. Então, a questão do sistema imune, o cigarro, ele vai causar com que as nossas células de defesa, elas não sejam ativadas adequadamente. Então, a gente vai ter uma diminuição da atividade dessas células e a gente vai ter um corpo que ele vai estar inflamado sempre. O que isso acarreta? Acarreta em que ele fica mais propenso a ter infecções, principalmente respiratórias, e ele vai ter uma propensão a cronificar e a complicar essas infecções. Nossa, complicado. É importante a gente falar também da questão quando a pessoa decide parar de fumar, que ela já tem benefícios desde os primeiros 20 minutos. Se você parou de fumar por 20 minutos, sua frequência cardíaca diminui, sua pressão vai diminuir, e aí, após 8 horas, a gente já consegue eliminar o monóxido de carbono no nosso organismo. Após 10 anos, a gente vai ter uma redução de risco de doença, né? Doença cardíaca. Então, quanto mais tempo você vai parando de fumar, menos você vai ter risco de doenças. Então, isso é um lado positivo. A pessoa pensa assim, nossa, mas eu fumei por tantos anos, será que se eu parar de fumar agora, vai ter algum benefício? Vai. E já começa a partir do momento que você decide, já nos primeiros minutos, já começa os efeitos. Já faz uma diferença, Já né? faz uma diferença. Eu não sei se isso procede, se isso é um dito popular, que as pessoas falam que cada cigarro fumado é um dia de vida a menos que você tira de você, para quem fuma, né? De danos prejudicial à saúde. É um dito popular que as pessoas usam, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, o cigarro, né? O vício, o tabagismo, ele é fator de risco para inúmeras doenças. Praticamente várias doenças que você vê, você vai ver o tabaco como fator de risco. Então, sim verdade você pensar, se eu estou fumando aqui um cigarro, eu estou diminuindo minha expectativa de vida. Exatamente, com toda certeza. E no próximo dia 29, né, dia 29 de agosto, será lembrado aí o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Qual é a importância dessa data para reforçar a conscientização, especialmente entre adolescentes e jovens? Olha, o Dia do Combate ao Fumo, ele é um dia importante justamente por lembrar a gente
da importância de evitar esse contato com o tabaco e seus derivados. A gente já explicou os malefícios, os principais malefícios. Tem que estar sempre em mente a questão da seguinte frase: o tabaco, ele mata metade das pessoas que entram em contato com ele. Então é como se eu pegasse uma moeda, jogasse pra cima, tirasse cara e coroa e arriscasse minha vida. Eu não faria isso, entende? Então, é uma preocupação de saúde pública muito importante. É a principal causa de morte evitável no mundo e algo que a gente sempre tem que estar lembrando para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que a gente ama, porque a gente tem contato com pessoas que fumam. Eu tenho ali familiares que fumam, imagino que a maioria das pessoas que estejam ouvindo esse podcast tenham familiares que fumam, tenham amigos. Eu conheço alguém, né? Então, para os jovens que estão nos acompanhando, se puder evitar o primeiro cigarro, tem curiosidade? Não tenha não, porque às vezes é viciante, às vezes você, não, eu só quero experimentar esse, não faça isso não. Pode ser que ele te pegue no vício e você não consiga mais parar, e olha aí os inúmeros danos que traz para a vida, para a saúde. É triste. Muito. E como é que, fala pra gente, como é que o projeto de vocês pretende, né, se inserir aí ou aproveitar esse momento de mobilização para ampliar o alcance das mensagens preventivas? Pois é, a gente na verdade está organizando uma atividade ainda para esse dia 29, né? A gente não fará no dia 29 porque a nossa universidade está de férias, então a gente tem parte dos nossos membros do projeto que estão viajando, então a gente vai evitar de fazer nesse dia, mas o próximo mês de setembro a gente vai estar fazendo uma atividade que a gente vai estar inclusive divulgando nas nossas redes sociais. Então é muito simples de pesquisar, o nosso Instagram, por exemplo, é ATUFRR, e a gente já está organizando, então é essa preocupação mesmo. Certo. E quando nós falamos do DPOC, né, bronquite crônica e efizema. Efizema eu conheço. Muitas vezes as pessoas não associam imediatamente aí ao cigarro, né? Como é que explica de forma simples que essas doenças estão aí na maioria dos casos relacionadas ao fumo? Então, a fumaça, a fumaça do cigarro, ela vai causar uma inflamação. Isso nos brônquios faz com que as glândulas mucosas elas aumentem de tamanho, fazendo com que elas produzam mais muco, e as células ciliadas que eram para estar limpando esse muco, os ciliozinhos que eram para estar limpando esse muco, não vai estar fazendo esse papel porque ele vai estar danificado também pela fumaça. Então o que acontece? Vai fazer muito muco e não vai ter como limpar. Consequência disso, tosse, falta de ar, muita expectoração. Então a pessoa fica bem debilitada, né? O enfisema o problema vai ser nos alvéolos, que são os saquinhos de ar que a gente tem no pulmão. A parede desse alvéolo, ela vai estar inflamada. Então, a principal sintoma é o cansaço. Por quê? Porque quando essa parede ela tá inflamada, ela perde elasticidade e a troca gasosa, ela fica difícil. Ela não fica eficaz. Então, a pessoa vai estar cansada, vai estar sem ar. Olha só, que explicação bem dada, viu, gente? Por favor, evitem aí o primeiro, porque pense no número de problemas que isso pode trazer aí para a sua vida. E o câncer de pulmão, ele é o mais lembrado, né? Mas sabemos aí que existem também outros tipos de câncer relacionados aí ao tabaco. Vocês poderiam citar alguns exemplos? Claro. Eu cheguei a citar a questão do câncer renal, câncer de bexiga. A gente também tem o câncer do colo do útero, câncer de pâncreas, que são um dos principais, né? E, claro, o câncer de boca. Também tem o câncer de fígado, que pode estar associado, e tem um que é bem importante também lembrar, que é o câncer de cólon, que geralmente tem um prognóstico bem maligno, que a gente fala. Então, as chances de sobrevida são bem baixas. Inclusive, o próprio câncer pulmonar mesmo já tem ele já é, como se diz, obscuro. A gente sempre pensa assim, infelizmente pode acontecer o pior, sabe? Como a gente até tinha comentado mais cedo, ele é um câncer silencioso. Então, quando a gente vai descobrir ele provavelmente já vai estar bem avançado e né? Vai ter um risco muito maior de ele já estar em metástase. E para ter a cura já fica muito mais difícil, né? Porque um câncer, a gente sabe que descoberto tardiamente, ele já fica quase sem jeito. Agora, quando você descobre ali precocemente, que é muito difícil descobrir precoce, a não ser que a pessoa esteja ali diariamente procurando um tratamento, procurando se cuidar, e aí dá para detectar. Quando não, infelizmente, a maioria das pessoas são pegas de surpresa, já com um caso aí bem avançado, né?
E apesar dos danos, né, as pesquisas mostram que para parar de fumar traz benefícios quase que imediatos, como você estava citando. E que mensagem vocês deixariam para quem deseja largar o cigarro, mas ainda enfrenta dificuldades nessa decisão, gente? Eu acho que o primeiro é a decisão. Então, a pessoa decidiu, quer parar de fumar. Aqui em Boa Vista, a gente tem tratamento. Tem, em UBS, a gente consegue fazer esse tratamento. O tratamento, como que ele é? A pessoa, ela é dependente da nicotina. Então, ela vai receber doses menores de nicotina para ela conseguir evitar essa abstinência. Então, essa sensação ruim que a pessoa sente, né, que é a abstinência, ela vai ser cessada, vai ser diminuída também com esse uso, né? A gente vai ter tanto os adesivos, né, de nicotina, a gente vai ter os chicletes, que vai tirar aquela vontade, né, de estar com alguma coisa. Porque tem muita gente que não é só o prazer, né, do fumo, mas também essa dependência de utilizar, principalmente, tem gente que pega alguns objetos e imita que está fumando. Então, utilizar o chiclete ajuda muito nisso. Então, a gente tem o chiclete, tem o adesivo, né, de nicotina, tem toda essa questão medicamentosa também. E aí, a principal dificuldade que a gente tem hoje é a questão do cigarro eletrônico. Porque o cigarro eletrônico, ele tem uma quantidade tão alta de nicotina, que o tratamento dele é muito mais difícil que o tratamento de dependência do tabaco. Então, é uma das coisas que é um desafio pra gente, essa questão do cigarro eletrônico. Mas hoje, aqui em Boa Vista, a pessoa quer iniciar um tratamento, a gente consegue sim. Nas UBS, não são todas, né? A UBS Buritis, né? UBS Buritis tem tratamento, tem algumas outras também, que você consegue iniciar esse tratamento. Primeiro é sua decisão e você não vai ficar sozinho, você vai ter esse apoio, principalmente medicamentoso, vai ter acompanhamento ali. Muito importante. Outra mensagem importante é justamente isso que a gente passou. O tabaco, ele é um vício, não é algo que a gente no caso, não é algo que a gente sai com facilidade. Então, o grande primeiro passo é entender que é um vício e entender que a pessoa necessita de ajuda. Então, ela precisa de uma rede de apoio dos familiares, dos amigos. Ter essa rede de apoio é muito importante para que a pessoa continue naquela decisão que ela tomou. Porque podem sim acontecer recaídas e está tudo bem acontecer recaídas. Mas cada vez que acontece uma recaída, você está mais próximo de se livrar pela última vez do cigarro, entende? Certo. E como futuros médicos, o que vocês mais motivam, o que mais motiva vocês a dedicar o tempo e energia a esse projeto de extensão? Bom, como você mesmo falou, eu acho que aqui, principalmente nessa sala, todo mundo aqui talvez conheça alguém que fuma. Eu, por exemplo, a minha família por parte de mãe quase toda é fumante, então isso foi um dos motivos de eu ter entrado no projeto. Mas além disso, é claro, conhecer mais, saber informar e poder ajudar outras pessoas a não entrar nesse vício e também a sair. Muito bem. E você, deem a opinião de vocês também. Então, assim como a Bianca falou, essa questão de familiar, ver pessoas próximas da gente fumando, né? Isso é um motivo para a gente querer entender como a gente pode evitar essa situação. Mas também, como futuros médicos, né? Eu acho que é importante a gente enxergar além, né? Ver como a gente consegue lidar com uma coisa que é tão importante quanto essa questão do tabaco. Porque o tabaco, como ele é fator de risco de várias doenças, então não tem como a gente fugir dessa questão de combate ao tabaco. Então, ele é essencial. Já vem com esse trabalho de prevenção, né? Para evitar danos maiores. Isso é um caminho muito certo, muito acertado por vocês. E eu desejo sucesso. E você também, Felipe, pode dar sua opinião? Por que você entrou nessa iniciativa também? Primeiro, eu concordo muito com a visão da Carmen e a visão da Bianca. E eu entrei nesse projeto justamente para fazer essa diferença, né? Porque Maravilha. Impacta muito você ver uma doença crônica, que é o tabagismo, e saber que é o fator de risco de diversas doenças, e você pensar, eu poderia estar fazendo alguma coisa pelo meu paciente, ou então eu poderia estar fazendo alguma coisa
pelo meu familiar, pelo meu amigo, e eu não tenho informação suficiente para estar ajudando ele. Mas agora, eu entrando nesse projeto, eu consegui informação, eu consegui me conectar com outras pessoas com os mesmos interesses, e eu posso fazer a diferença, tanto no meu futuro quanto profissional, e acredito que todos os colegas que estão nesse projeto também podem fazer essa diferença. Com certeza, até nós aqui da Rádio Web da Defensoria, através dessa nossa conversa, quem está nos acompanhando, ou quem conhece alguém que tem... A gente sempre conhece alguém, ou tem um familiar, ou tem algum conhecido, alguma família que conhece, já compartilha essa informação, essa nossa conversa. Já para quem tem aquele interessezinho em começar, por favor, nem comece. Então, já através dessa nossa conversa, nossos futuros médicos já nos deram aí umas dicas valiosíssimas de que você não deve entrar nessa de fumante, jamais. Os danos são inúmeros e vamos nem querer experimentar, porque isso aí é uma ida muitas vezes sem volta. Então, vamos evitar desde já. Mas eu quero agradecer a vocês e dizer que o Entrevistas DP está sempre de portas abertas. Eu desejo sucesso aos nossos futuros médicos, já estão super preparados. Que maravilha e que caminhada assertiva essa de vocês, viu? Já trabalhar com prevenção, já evitar males maiores, né? Com esse trabalho de conscientização. Muito obrigada, Carmen Suzana. Muito obrigada, Adriana. Eu acho que a gente se sente muito feliz de estar aqui, de poder, de alguma forma, estar ajudando outras pessoas com essa questão da informação, porque a gente sabe o quanto um podcast pode espalhar informação, né? Exatamente. A gente aprende muito com o podcast, né? Então, é muito importante. Com certeza. Bianca, Evelyn, também muito obrigada, linda. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui, como a Carmen bem falou, olha só, o podcast ele vai alcançar pessoas que talvez a gente não conseguisse, então é maravilhoso a gente poder vir aqui, compartilhar nosso conhecimento e aprender também até um pouco mais. E também ao Marcelo Felipe. Muito obrigado por receber a gente, obrigado você também por participar dessa conversa, por prestar atenção no que a gente comentou, e espero que a gente tenha conseguido fazer essa diferença também em todo mundo, né, que está participando desse podcast junto com a gente. Com toda certeza fizeram a diferença e vão fazer muito mais ainda. Eu desejo sucesso, parabéns pelo trabalho, tá? E foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Estamos sempre de portas abertas, viu? Qualquer mais outras novidades, estamos aqui para repassar informação boa para quem nos acompanha. E nós conversamos com esses 3 maravilhosos aí, futuros médicos, acadêmicos de medicina. Nós falamos sobre o combate aí ao tabagismo. Compartilhe essa informação, você também nos acompanha pelo YouTube, Deezer, Spotify. E eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. Tchau, tchau.